Queridos e queridas, beleza? Vamos lá. Nos vídeos anteriores mostrei para vocês como derivar uma função potência, né? Só que nas funções que a gente derivou, não tinha nenhuma constante multiplicando a nossa função, certo? Então fizemos de raiz quadrada de x, fizemos de 1 sobre x, papapá, etc e tal. E em casos aos quais a gente tem uma constante na nossa função, como é que fica? Vamos fazer uma função bem simples, como por exemplo, nós fazermos a derivada, né, dx, né, de 2 vezes x ao quadrado. Simples assim, nada demais. Tá. A gente sabe que se fosse somente x ao quadrado, ficaria como? Ficaria 2 vezes x. Beleza? Porque afinal de contas, menos 1, bababá, no fim das contas vai somente sobrar o expoente 1 e é isso. E como é que ficaria nesse? Vamos derivar, né? Então, vou ter aqui o limite de x tendendo, x de h tendendo a zero. Mas, Uruba, por que você só não fala a bosta do resultado? Porque eu quero que vocês entendam também, né? Eu faço os vídeos porque eu também estou estudando. Então, quero que vocês também compreendam a brincadeira. Então, vamos lá. Vamos derivar essa bendita dessa nossa função. Então, eu tenho aqui 2 vezes x mais h ao quadrado menos 2 vezes x ao quadrado, pois afinal de contas essa é a nossa função, sobre h. Ok? Então, no fim das contas aqui, no meu limite de h tendendo a zero, eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui eu tenho 2 vezes o resultado disso, e a gente sabe que vai dar, se eu tenho aqui a mais b ao quadrado, é a mesma coisa que a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Só que como eu tenho 2 vezes isso, é 2 vezes esse bendito desse meu resultado. Então vai ser 2 vezes x ao quadrado mais 4 vezes xh mais 2 vezes h ao quadrado menos 2 vezes x ao quadrado sobre h. Beleza? E como a gente mata, eu tenho menos 2x ao quadrado e eu tenho mais 2x ao quadrado, eu simplesmente mato esses dois aqui, porque dá. Tá bom? E eu poderia já isolar o meu h aqui, neste bendito, mas a gente vai fazer passo a passo, que é para ficar mais legalzinho. Zero. Tá bom? Então me sobrou 4xh mais 2h ao quadrado sobre h. Beleza? Porque eu matei o mais 2x ao quadrado com menos 2x ao quadrado. Partindo disso, eu posso isolar o meu h aqui. Eu tenho o meu limite de h tendendo a zero. Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter h, 4x mais 2h. Beleza? Sobre h. Porque h vezes 4x vai dar 4xh. h vezes 2h vai dar 2h ao quadrado. Então, eu mato este h com este h. Então, vai sobrar o quê? Vai sobrar o limite de h tendendo a zero. E vai sobrar 4x mais 2h. Eu substituo aqui o meu h, ok? E no fim das contas, o limite de h tendendo a zero vai ser igual a 4x. Tá, beleza. E se eu fizesse, só para a gente poder modificar um pouquinho, só para a gente poder entender o padrão, e se eu fizesse 4x? Só para a gente poder ver. Vou ter aqui minha derivada, né, de dx, e eu vou fazer de 4x ao quadrado. Só isso. Né? Então, limite de h tendendo a zero. Então, eu vou ter aqui 4x mais h ao quadrado menos 2x ao quadrado sobre h. Beleza? Então, a gente sabe que aqui neste pedaço vai ser simplesmente o dobro, né? Então, eu vou matar este com este, pois, afinal de contas, aqui eu estava multiplicando por 2, eu tenho 4. Se aqui eu tenho 4, eu vou ter um 8, né? Eu vou ter aqui, no fim das contas, eu vou ter um 8, porque eu estou simplesmente só multiplicando pela minha constante. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui 8xh mais 2, mais 4 mais 4h ao quadrado, né, sobre h.
aí no fim das contas eu vou ter que o limite de h tendendo a zero, né? Eu vou isolar o meu h, que aí vai ficar 8x mais 4h, que no fim das contas vai somente me sobrar meu 8x, né? Então 8x. E se fizéssemos a derivada simplesmente de x ao quadrado? Ficaria como? Não ficaria 2x? A derivada de x ao quadrado é 2x. Beleza? Vimos que a derivada de 2 vezes x ao quadrado é 4x. Deixa eu ver ali em cima. Se fizéssemos, quando fazemos, né? Se fizéssemos não, nós já fizemos a derivada de 4x ao quadrado é 8x. Então veja que nós temos a nossa constante e no fim das contas nós também temos a nossa derivada. Nós temos a derivada, né, que o resultado neste caso é o 2x, 4x, 8x e afins. Lembremos que na regra, no primeiro vídeo que eu fiz, a gente sabe que uma derivada de uma constante é a constante. Não tenho que derivar da nossa constante. Só que eu tenho também, dentro dela, eu tenho uma função. Aqui eu tenho uma constante, porque eu estou um multiplicador escalar, né? Eu tenho um escalar aqui e eu tenho uma função. Eu tenho um x de alguma coisa, eu tenho uma determinada variável. Então eu posso partir que, se eu tenho uma derivada de uma constante multiplicando uma determinada função, o resultado nada mais é que minha constante multiplicando o resultado da minha função, a derivada da minha função. O resultado é esse. E o que eu quero dizer? Veja que aqui eu tenho o quê? Eu tenho 2 vezes x. Então vai ser 2 vezes a derivada de x ao quadrado. A gente sabe que a derivada de x ao quadrado é 2 vezes x, 2 vezes 2 vai dar igual a 4x. A mesma coisa que se fosse 4x ao quadrado, eu tenho minha constante que é 4, o resultado vai dar 2x, né, de x, de uma função que é 4x ao quadrado, né? Então eu isolo minha constante fica lá 4, eu sei que minha derivada é 2x, e aí eu simplesmente só faço o quê? Eu pego o meu resultado e multiplico por 4, que no fim das contas vai acabar dando 8. Ah, e se fosse, por exemplo, se fosse a derivada de uma função, por exemplo, 2 vezes x a menos 2, por exemplo. Como é que ficaria? A gente sabe que o x a menos 2 nada mais é do que 1 sobre x ao quadrado. A gente sabe que a derivada disso daqui, né, pois afinal de contas a gente simplesmente pega o nosso denominador, passa para frente e ele transforma no multiplicador, então no fim das contas a derivada de x a menos 2 vai ser 2 vezes x a menos 1, que é a mesma coisa que ser 2 vezes 1 sobre x ao quadrado, que é a mesma coisa que eu ter 2 sobre x ao quadrado. Beleza? E aqui é negativo também, menos 2, perdão, porque aqui eu passo esse bendito desse número para cá, né? Então aqui, neste caso, é negativo. Aqui é a derivada, né? Se eu fizer a derivada, vai ficar menos 2 sobre menos 1, e no fim das contas vai ser menos 2 sobre x ao quadrado, né? Então, se eu fizesse com isso daqui, mas veja que eu tenho aqui uma constante sendo multiplicada, né? Perdão, esse exemplo aqui é se fosse simplesmente x elevado a menos 2, né? Se fosse a derivada de x elevado a menos 2, aí é simplesmente menos 2x a menos 1, né? Perdão, só estou somente me corrigindo esse pedaço, né? Que no fim das contas vai ser menos 2 sobre 1 sobre x, que no fim das contas vai ser menos 2 sobre x. Beleza? É exatamente isso que eu tenho aqui. O meu denominador é negativo. Então, eu vou ter menos 2 sobre x a menos... Desculpa, que eu errei de novo. Menos 3. Porque é menos 1 que eu vou subir. Então, aqui x elevado à terceira potência. Perdão. Tô meio que viajando
aqui, se eu tenho x a menos 2, no fim das contas eu tenho menos 2x elevado a menos 3, que é a mesma coisa que eu ter menos 2 sobre x elevado à terceira. É isso. Beleza? Agora eu não errei. Partindo disso, sabendo que eu tenho uma constante aqui na frente, eu posso ter, por exemplo, 2 vezes x elevado a menos 2, por exemplo. Partindo que eu tenho 2, eu simplesmente só pego e multiplico isso daqui por 2, então vai ficar menos 4 sobre x elevado ao cubo, né? Tanto que eu posso até mesmo mostrar aqui, se eu tiver, por exemplo, x elevado a menos 2, eu vou abrir aqui o Wolfram Alpha para poder mostrar para vocês. X elevado a menos 2. Né? Tanto que, ó, deixa eu pegar aqui e copiar e colar. Tanto que a derivada dele, ó, menos 2 sobre x a terceira. Isso é lógico que a gente está tratando do 1 sobre x ao quadrado, ou seja, x sobre menos 2. Se eu pegar aqui e fizer 2 vezes x elevado a menos 2, vou pegar aqui a derivada para vocês, que vai voltar aqui. Veja que é menos 4x elevado, ó, menos 4 sobre x à terceira potência, exatamente do mesmo jeito que eu mostrei ali embaixo. Beleza? Espero que vocês tenham entendido esse ponto, ou seja, se eu tenho uma função que ela está sendo multiplicada por uma constante, eu estou derivando essa função, então o resultado nada mais vai ser do que a minha função, o derivado da minha função multiplicado pela minha constante. Beleza? Beijo na bunda, até mais!